Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindas agora à nossa etapa de mangas. Agora a gente vai começar a construção da manga base e depois, numa segunda aula, que eu vou dividir essa aula em duas etapas, a gente vai partir para a interpretação da manga alfaiate. Vocês perceberam que eu não fiz a manga base seguindo a ordem lá da base do corpo, né, antes da interpretação. Porque existem duas formas, né, eu utilizo duas formas de fazer a manga. Uma delas é no padrão, de acordo com os padrões do corpo, então aí sim, se a gente fosse utilizar a manga base somente lá para o corpinho base, a gente poderia ter feito num primeiro momento, usando o padrão ou utilizando o resultado da circunferência da cava, né, que resultou lá no molde base. Só que aqui eu quero fazer uma manga para o blazer, específica para o blazer. Então, ao invés de fazer uma manga base de acordo com o molde base, eu vou me basear já na interpretação. Eu não vou fazer essa manga utilizando os padrões do corpo, eu vou fazer utilizando o espaço de circunferência que ficou como resultado no nosso molde de interpretação. Então, eu tenho aqui em cima da mesa todo o nosso molde de interpretação para a gente tirar as medidas dessa circunferência. Eu poderia ter tirado essas medidas antes de recortar, antes de fazer todas as interpretações. Eu confesso que eu esqueci, mas não tem problema porque a gente pode medir agora. Eu vou medir todos os espaços de cava, de frente e de costas e somar tudo isso num resultado só. Então, com a minha fita métrica, eu vou tirar essas medidas. As medidas retas eu posso tirar deitado mesmo. Então, aqui eu tenho 14 centímetros e 75 mais ou menos, ou 14 centímetros e meio. Então, eu já vou anotar aqui na minha calculadora, 14,5. Aqui onde é em curva, eu vou colocar a minha fita em pé, dessa maneira. Então, eu coloco o meu ponto zero ali no ponto do molde e vou medir em curva até aqui. Para isso, eu uso a fita em pé. Tem que ter bastante atenção para ficar bem certinho, tá? Em toda a circunferência. Então, você vai colocando e vai soltando assim. Foram 11,5 centímetros. Então, foram 26 centímetros até agora. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui onde tá retinho, eu posso tirar com a fita normal ou com a régua. São 6 centímetros, então mais 6 centímetros. E aqui nessa parte das costas, onde tem uma parte em curva e uma parte reta, o que eu vou fazer? Vou marcar aqui em qualquer lugar, só para eu ir reto até na marcação. Foram 13 centímetros, então aqui mais 13. E agora da marcação eu vou medir essa curvinha aqui em pé para facilitar o meu trabalho. Então o total deu 52,5 centímetros. E agora eu posso guardar os meus moldes e eu vou usar essa medida para construir a base da minha manga para essa peça. Então olha só, eu tenho aqui um novo papel de molde. Eu vou anotar aqui que a minha cava deu 52,5, vou deixar essa medida anotada. E agora a gente vai utilizar as medidas que a gente tirou lá no corpo da Lari, que é o comprimento total da manga, a altura do cotovelo também e o punho, tá? Então, com a minha régua aqui, eu vou fazer uma reta de 57 centímetros, que é o total do comprimento do braço dela. Muito bem, e aqui nessa reta eu já vou marcar também a altura do cotovelo, que é de 32 centímetros. Então, eu já vou marcar aqui 32 centímetros. E vocês lembram também que eu tirei no corpo dela a altura do cabeça da manga, que eu usei uma régua ali para marcar a altura que eu queria do ponto alto aqui do meu braço, do ponto alto que vai ser da manga até aqui embaixo na minha cava. Eu fiz isso sem apertar demais, né, sem sufocar demais aqui embaixo do braço e também sem deixar muito para baixo. É um ponto que a gente pode usar o bom senso aí para poder encontrar, tá? E a gente encontrou uma altura de cabeça de manga de 15 centímetros. O padrão varia mesmo entre essas medidas, entre 13 centímetros, no máximo 17 centímetros, se a pessoa for muito alta. Então, é importante a gente ter em mente esse padrão. Eu conheço esse padrão porque eu já modelei muita gente. Então, assim, diante da tabela de gradação, que eu já conheço também, de tantas tabelas de gradação, sempre existiu esse padrão. E atendendo as pessoas e tirando essas medidas no corpo dessas pessoas, eu pude comprovar que esse padrão realmente existe, tá? É claro que sempre vai existir exceções, não somos iguais, mas a grande maioria das pessoas varia aí entre 13 e até no máximo 17 centímetros de altura de cabeça de manga, tá? Isso pode influenciar diretamente no caimento da manga, se a manga vai ficar mais juntinho aí do corpo ou mais afastado. Então tem uma série de formas de usar essas medidas. A manga, pessoal, é uma das partes, na minha opinião, mais difíceis de ser modeladas, porque
não existe uma regra que vai fazer com que ela encaixe perfeitamente. Como ela é feita toda em curvas, né? É um tipo de curva para encaixar em outro tipo de curva. Não existe uma ciência exata, não existe uma conta exata. O que existe são técnicas para a gente aproximar essas medidas. Então, quem é aluno do Clube Costura que Cura sabe que eu faço a manga de duas formas, né? Uma é utilizando os padrões do corpo, nem sempre dá certo dependendo do corpo. E outra é essa que eu vou mostrar para vocês, que é mais sob medida, de acordo com a circunferência da cava, tá? Então, aqui, nessa linha que eu acabei de marcar, eu vou marcar também os 15 centímetros de cabeça de manga. E agora, com o meu esquadro, ainda sem medida, eu vou esquadrar todos esses pontos. O ponto inicial da minha reta, o ponto final e também o cotovelo e a cabeça de manga aqui. Então, a gente aqui tem todas as alturas marcadas. Aqui é a altura da manga, a altura total da manga. Aqui é a cabeça da manga, a altura da cabeça da manga. Aqui é o cotovelo. E aqui vai ser o punho, tá? Só pra gente não se perder. E agora chegou a hora da gente determinar a largura dessa manga. E é pra isso que eu vou utilizar a medida que eu tirei de toda a circunferência da cava da peça que a gente tá construindo, que deu 52,5. Então, 52,5 dividido por 2 é igual a 26,25. Quando dá um número muito quebrado, assim, a gente pode arredondar um pouquinho para mais, sempre para mais, porque aí a gente pode tirar, no momento da costura, a gente pode adaptar esse molde. Se a gente tira para menos e falta, aí é um pouco mais complicado de resolver. Então, ao invés de utilizar aqui 52,5, eu vou utilizar 53, para poder dividir por 2 e dar um número mais fácil da gente encontrar na régua, 26,5. Então, aqui, a partir desse ponto, esse ponto aqui, já já vocês vão entender que ele é referente ao ponto alto da manga. Eu vou colocar o meu ponto zero aqui e vou andar, deixa eu prolongar essa reta aqui. Vou colocar o meu ponto zero aqui e vou andar com a minha régua dessa forma até encontrar o 26,5 nela aqui. Então, a hora que eu encostar o 26,5 ali, que eu encontrei agora, eu vou traçar aqui uma linha diagonal, tá? E aqui na linha do punho, a gente vai utilizar a medida que eu tirei do punho da Lariana, que foi de 21 centímetros, e eu vou dividir por 2 porque eu tô fazendo na dobra. Então, 21 dividido por 2 é igual a 10,5 e eu vou adicionar meio centímetro porque eu quero 1 centímetro de folga no total. Então, mais 0,5 vai dar 11 centímetros aqui. E eu posso marcar esses 11 centímetros. E então, eu vou ligar esses dois pontos. E aqui eu tenho a largura da minha manga, tá? Agora chegou a hora de eu fazer as curvas da minha manga aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou dividir essa linha por 2, então se ela tinha 26,5, eu vou encontrar o meio dela, que dá 13,25 aqui. Não precisa ser exatamente, você pode colocar no 13 ou no 13,5, não tem problema. E novamente a gente vai dividir isso por 2, então dividido por 2 dá 6,6, então 6,5 mais ou menos. Então 6,5 aqui e 6,5 aqui, dessa forma. Porque agora a gente vai construir as curvas. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou nomear esse ponto aqui de 1, esse aqui de 2 e esse aqui de 3. Então, no ponto 1, a gente vai subir 2 centímetros. 2 centímetros. O ponto 2 a gente vai deixar no mesmo lugar. E o ponto 3, a gente vai diminuir meio centímetro e 1 centímetro. Porque é isso que vai diferenciar o encaixe da frente e das costas. O ponto de 1 centímetro, que é mais para baixo, é o encaixe da frente. Porque como a gente movimenta o braço, então a gente não pode ter nenhum excesso de tecido aqui. Meio centímetro parece pouco, mas não é, porque na hora de encaixar, meio centímetro da manga com aquela cava mais acentuada da parte da frente da peça é que resultam aí no caimento que a gente precisa, tá? Então agora com a minha curva francesa, o que eu vou fazer? Eu vou unir todos esses pontos, eu vou juntar esse ponto principal até no 2, passando por esse ponto aqui, que tá 2 centímetros a mais. Então eu vou encontrar aqui, não precisa ser uma curva só que ligue todos, eu posso fazer bem harmoniosamente aqui, ligando um por um, tá? Dessa forma, depois a gente pode suavizar as curvas.
E aqui também eu vou encontrar as curvas que eu preciso para juntar o ponto extremo aqui da cava, que é essa representação, com o meio ali da minha manga. Então, eu vou unir primeiro com o ponto aqui de representação de meio centímetro, que é as costas. E agora eu vou fazer o mesmo com o ponto de baixo, que é a representação da frente. Dessa forma. E essa é a nossa manga base. Então, aqui eu posso recortar a minha manga. Olha só, gente, na hora de recortar aqui a parte de cima, eu cortei pela linha de cima, porque na hora de espelhar a manga é que eu vou tirar esse excesso somente em um dos lados, que é referente à frente, tá? Então, aqui, eu vou colocar aqui, que é a frente, só pra gente não se perder. Olha só, uma informação relevante que eu quero dar pra vocês aqui é que se vocês olham a manga assim, vocês vão ver que ela ficou bem larga, né? Que o punho fica justinho e aqui fica mais largo, porque o espaço de cava ali do blazer, ele é mais largo. Então, a gente tem alguns raciocínios aqui que a gente precisa levar em consideração. Pelo blazer ser uma peça de sobreposição, é natural que ele tenha uma cava maior, justamente porque a gente não sabe que peça a gente vai vestir embaixo, então tem que ter espaço para que não fique muito apertado, né? É como um casaco ou algo assim. Outra coisa também é que aqui eu deixei só 1 centímetro a mais no punho. A gente poderia ter levado esse raciocínio em conta e ter deixado um espaço a mais. Eu vou deixar para provar isso lá na Mariana, já que a gente vai fazer a primeira prova no algodão cru, é possível mudar isso depois, tá? Então, como que eu poderia ter feito isso aqui? Como que vocês podem fazer isso para quem não optar por provar primeiro no algodão cru, quiser provar direto já no tecido principal, né? Acabar não tendo aí a oportunidade de fazer uma alteração mais drástica. O que vocês podem fazer? Vocês podem tirar outras medidas complementares, como por exemplo aqui a do bíceps. Se vocês tirarem o bíceps aqui, então, vocês tiram a circunferência, anotam e depois tiram a altura do ponto alto, igual a gente tirou da cabeça de manga, até o ponto onde vocês tiraram a circunferência, para poder anotar aqui uma linha auxiliar, que isso daria a oportunidade de vocês marcarem a largura da manga aqui, tá bom? Então, assim, existem sim formas de vocês tirarem outras medidas complementares que vão auxiliar para ter uma manga mais assertiva diante do modelo que vocês escolherem, tá? Eu aqui tô dando as informações mais básicas, até porque é muita informação, né, para um primeiro momento, levando em conta que vocês podem ser iniciantes. Então, aqui eu utilizei apenas as principais medidas para a gente fazer essa manga sob medida para nossa peça. Mas poderíamos sim fazer as larguras aqui e as alturas para deixar essa peça já na largura que a gente quisesse, né? Na circunferência que a gente quisesse, tá? Então agora eu vou copiar essa manga base para vocês num novo papel, já na dobra, para mostrar para vocês ali a diferenciazinha entre frente e costas. Olha só, eu tenho um papel de molde aqui na dobra, tá vendo? Ele tá dobrado ao meio. Eu vou posicionar a dobra da minha manga, né? O centro da minha manga nessa dobra. E posso colocar os meus pesos aqui. E com a caneta eu posso fazer a cópia. Olha só, pessoal, eu copiei, então, a minha manga na dobra e eu deixei aqui a marcação. O que acontece? Eu cortei ele na dobra a partir da primeira linha e agora eu vou abrir a minha manga e apenas em um dos lados eu vou cortar esse excesso. Dessa forma. E agora, eu tenho uma diferença entre frente e costas. Se vocês repararem aqui, ó, ficou um espaço entre frente e costas, então eu posso anotar aqui que essa é a minha frente e essas são as costas. E aí eu posso espelhar aqui a altura do cotovelo, porque a gente vai utilizar essa altura no momento da construção da manga alfaiate, tá? Também vou ligar aqui os pontos de cava para deixar essa marcação feita. E eu posso também vincar bem aqui o centro, porque eu também vou usar essa marcação, tá? E aí, com a caneta, eu posso marcar o meio aqui, pra não perder essa marcação. Dessa forma, tá? Então,
Vocês já poderiam ter feito a construção da manga na dobra, né, para não precisar fazer essa cópia. Eu gosto sempre de ter um molde principal, né, e depois ir gerando cópias, então essa daqui eu vou guardar, caso a gente tenha que fazer alguma alteração depois. E essa manga aberta aqui é que eu vou utilizar para fazer a alteração para manga alfaiate, tá? Então, eu vou gravar aqui, vou separar essa aula em duas. Vejo vocês daqui a pouco na próxima aula na interpretação do manga alfaiate.